Beckett Kirley. Universidade George Washington. 21 de dezembro de 2010. 13 meses antes de sua morte. Em Washington, o mês de dezembro era cruel. Os ventos gélidos vindos do rio Potomac deixavam as pessoas petrificadas. Becca puxou o cachecol até a altura dos olhos e começou a acelerar o passo na direção do Old Main, um dos prédios da George Washington, para fazer sua última prova antes do recesso de Natal. Sentia-se muito ansiosa. Não por causa da prova final do professor Morton e se ela se assemelhava ao exame roubado, que memorizara, mas sim do que aconteceria após esse semestre. Becca manteve seus sentimentos em segredo por 3 anos, sem dividi-los com ninguém, nem mesmo com Gail. No entanto, naquele momento, finalmente decidiu revelá-los. Haveria alguma explicação a dar, e talvez alguns dias ou semanas embaraçosos pela frente. Mas eles passariam. Caso contrário, sua graduação estava no outro lado do inverno, e não a 6 meses de distância. Os limites do círculo social que ela construíra ao seu redor não mais a limitariam, e se as amizades acabassem, Becca assumiria que era o jeito como funcionava a vida após a formatura. No mundo que existia fora da Universidade George Washington, o segredo acerca do homem que ela amava não desempenharia nenhum papel. Foram 3 anos de amizade para assentar a base, e sob condição tão sólida não era tão difícil entender a segurança de Becca. Naquele momento, ela estava a 2 horas de terminar seu 7º semestre. Faltaria apenas um depois daquele, e Becca se perguntava aonde o próximo levaria. Ela antevia felicidade e êxtase, e, por fim, segurar as mãos dele em passeios pelo campus. Cafés da manhã aos sábados, que atualmente só podiam desfrutar quando escapavam de Fogbottom e achavam um estabelecimento vazio, poderiam ser desfrutados abertamente, como qualquer outro casal. Estava farta de mentir para Gail, e já passará da hora de parar de sair furtivamente da cama dele de manhã bem cedo antes de o campus acordar. Naquele momento, dirigindo-se para o local do exame do professor Morton, Becca continuava sentindo um frio na barriga. A ansiedade ficava ainda maior quando imaginava o ano vindouro. Nos 10 dias das provas finais, o campus Inteligência Artificial se esvaziando. À medida que os estudantes terminavam os exames e partiam para suas casas. Apenas os mais azarados tinham de esperar até a última manhã para conseguir sua alforria. A maioria terminava um dia antes, e à noite ocorria uma despedida para um semestre de trabalho duro. Para Beckett Kirley e seus 3 amigos era uma passagem final, a última vez em que celebrariam o fim de um semestre e o recesso vindouro. Era o fim de uma era. Da próxima vez que isso acontecesse, estariam no fim de seus cursos de graduação. Não existiriam novos recessos pela frente, exceto pelas férias de verão antes da pós, o que, provavelmente, os espalharia pelo país. Eles se encontraram no 19TH, que estava lotado de estudantes da George Washington e alguns jovens professores que usavam blusas de golas rolês sob jaquetas de tweed. Becca e seus amigos se sentaram a uma mesa redonda alta para 4 pessoas, com um jarro de cerveja e seus copos cheios. Era igual, não é verdade? Brad perguntou. Exato. Nenhuma diferença. Gail esboçou um sorriso tímido. Becca tomou um gole de cerveja. Tenho de reconhecer, Brad, você se superou. Mas gosto de você mesmo quando não cumpre o que promete. Brad imitou uma voz feminina, aguda. Tudo bem, tudo bem. Você cumpriu o que prometeu desta vez, e todos nós te devemos tudo o que temos na faculdade, na vida e em nossas futuras carreiras. Eu não iria tão longe. Brad ergueu o olhar, em reflexão. Alguém de vocês tem algo a acrescentar? Eu tenho, Jack disse. Para um exame de 2 horas, teria sido um pouco melhor se você não terminasse em 30 minutos.
Brad riu. Fui o primeiro a sair e, depois, foi como uma avalanche. Gail gargalhou. O pessoal se levantou assim que você se foi, como se todos estivessem esperando que a primeira pessoa entregasse a prova. Becca se juntou a Gail na risada, mas detectou a preocupação na expressão de Jack. Quanta gente tinha a maldita cópia, Brad? Achei que era nosso pequeno segredo. Eu dei para 2 caras. Brad fez um olhar de indiferença. Eu diria que foi para metade da turma. Becca balançou a cabeça. Considerando quantas pessoas saíram logo da sala. Jack fez um gesto negativo. Bradley, foi uma boa maneira de sinalizar que algo estranho estava acontecendo. Sem essa. Morton não ficou na classe. O velho da biblioteca e aquela mulher do escritório de admissões não tinham ideia de quanto tempo era necessário para o exame ser feito. Aquele nerd, com aquele penteado estranho. Qual é mesmo o nome dele? Andrew Price, Becca respondeu. Isso. Ele entrega todas as provas em meia hora. Jack espetou um palito entre os dentes. Não provas com questões dissertativas no fim. Confie em mim. Se o professor Morton tivesse ficado na classe, eu teria esperado as 2 horas completas. O que, a propósito, foi o que você fez? Por quê? Quis causar uma boa impressão. Jack tomou um gole de cerveja. Você é um bom ator e tem muito mais paciência do que eu. Teria enlouquecido se houvesse ficado ali. Jack fitou Becca. Só espero que as coisas se mantenham sob controle. E também que aqueles para quem você entregou a cópia do exame tenham tido o bom senso de errar algumas questões. Se toda a turma com média se tirar nota, vai dar merda. Brad bateu sua caneca contra a de Jack, provocando um tinido ruidoso e respingando cerveja sobre a mesa. Saúde, irmão. Pare de se estressar. Nas próximas semanas, deveremos todos saber para que universidade iremos, e então, será um mar de rosas. Desde que você não seja reprovado numa matéria, as escolas nem mesmo consideram seu semestre final. Agora, beba sua cerveja e relaxe. Estamos no recesso de Natal. Jack está mesmo pirado, não está? Brad torceu o canto da boca. Becca deu de ombros, em sinal de dúvida. Sim, ajudou muito. Tirou alguma pressão. Jack e Gail deixaram o bar cedo. Brad e Becca ficaram e terminaram o jarro de cerveja antes de voltarem caminhando para o apartamento dela. Gail dormia profundamente, e Becca fechou com cuidado a porta do quarto. Ela e Brad se sentaram na sala de estar, com Becca deitada no sofá com os pés descalços sobre o colo dele. Sabe que fiz isso por você, não é? Silêncio, Brad, Becca pediu. Não quero que Gail saiba que você está aqui. Não me importa se Gail souber que estou aqui. Só não quero que ela acorde e venha ao nosso encontro. Tudo bem, Brad disse, com a voz exageradamente abafada. Você sabe que fiz isso por você. Repetiu. Fez o quê? Consegui o exame. Você disse que realmente precisava de ajuda. Obrigada. Creio que teria sobrevivido sem ela, mas como eu disse, tirou alguma pressão. Olhe o quão pirados vocês estão. Estão pensando demais nisso. E eu estou ficando com dor de cabeça por causa dessa preocupação. Brad acariciou os pés de Becca. Isso me lembra dos velhos e bons tempos. O que quer dizer? Brad não conseguia encontrar as palavras para expressar como se sentia em relação a Becca. Sabia que os sentimentos dela eram parecidos, e estava quase prestes a perguntar-lhe a respeito. Quase pronto para deixar as palavras escaparem. Muitas vezes, ele pensara na maneira como aquela conversa se desenrolaria.
As frases do tipo, por que esperamos tanto tempo para admitir isso? E fico muito feliz por não ter mais de esconder atravessaram sua mente quando imaginou finalmente discutir seus sentimentos com ela. E, naquela hora, Brad estava ali, pronto para revelar todos os seus segredos. No entanto, Brad ficou calado. Por algum motivo, não conseguia falar. O que quer dizer? Becca repetiu, com velhos e bons tempos. No último ano, houve noites em que Brad pensou estar se apaixonando por Becca, mas nunca teve coragem de se declarar ou de beijá-la de novo, do jeito que a beijara no primeiro ano. Seus sentimentos cresceram ao longo do terceiro ano até o recesso de verão, então, eles se despediram. Os planos para se reunirem no verão fracassaram, e só no início do quarto ano ele finalmente conseguiu revê-la. Naquele momento, tendo sentido muito a falta de Becca, Brad soube sem nenhuma dúvida que a amava. No entanto, a atração inconfessada e os sentimentos reprimidos trabalharam contra eles durante o último semestre. As noites de conversas até o sol nascer foram raras no início do semestre, e se tornaram ainda mais. Uma semana antes, quando ela adormeceu, e agora, essa noite, foram as únicas ocasiões em todo o período que Brad se lembrava de ter Becca só para si. Brad, o que está acontecendo? Becca insistiu. Finalmente pressionado, e talvez querendo ser, Brad sentiu o calor tomar conta de seu rosto. Não sei, acho que perdi o fio da meada. Sabe, você e eu conversando toda a noite. Costumávamos fazer isso o tempo todo, mas este ano foi estranho para nós. Entende? Brad viu os olhos de Becca se moverem muito enquanto ele falava, e concluiu que ela se sentia igual. Becca se sentou e tirou os pés devagar do colo dele. Brad, você sabe que é um dos meus amigos mais queridos, certo? Sem dúvida. E você é uma das minhas amigas mais queridas. Então, pare de falar dos velhos e bons tempos. O que somos, velhos? Vamos ser amigos para sempre. Gosto de ouvi-la. Porque gosto de ser seu amigo, gosto de estar perto de você, e gosto de passar toda a noite conversando com você. E aqueles bilhetes bobos que você deixa nas manhãs significam muito para mim. Que bilhetes? Aqueles que você escreve quando passa a noite comigo e deixa antes de eu acordar. Não sei. Eu gosto deles. Brad apontou para o quarto de Gail. E não me importo de os outros saberem que gostamos de passar o tempo juntos. Não foram as palavras que Brad ensaiara tantas vezes. Ele queria dizer que a amava. Queria dizer que não conseguia imaginar ser apenas seu amigo pelo resto da vida, porque isso significava que toda mulher que conhecesse seria comparada a ela, e ele sabia que nenhuma seria comparável. No entanto, ainda que as palavras corretas não tomassem forma aquela noite, o que veio à tona foi um bom começo. Foi mais além de onde eles chegaram alguma vez antes, tratando dos sentimentos mútuos. Todos sabem que você e eu somos próximos, Brad. Não é nenhum segredo. Sei que somos próximos. Mas meus comentários sobre os velhos e bons tempos vêm de... Não sei, acho que algo aconteceu no verão. No ano passado, costumávamos ficar acordados a noite toda e conversar, e não tivemos muitas dessas noites este ano. Senti falta delas. Isso é tudo. Becca recolocou seus pés no colo de Brad. Meu voo só sai amanhã à tarde. Podemos ficar acordados e conversar toda a noite. Eu gostaria disso. Brad pegou os pés de Becca e os massageou enquanto repousavam sobre seu colo. Era a maneira perfeita de acabar o semestre, mas Brad sabia que não conseguiria atravessar outro período, o último deles, ocultando seus sentimentos. Por fim, passaram a conversar a respeito do pai de Brad. Becca era melhor.
ouvinte sobre o assunto. O pai de Becca fora convidado de novo para a cabana de caça dos Reynolds, para o fim de semana anual, quando advogados sisudos e formais agiam como homens amantes de esportes praticados ao ar livre. Brad pressionou por informações sobre o que o Sr. Kelly pensava de seu pai. Becca ocultou o fato de seu pai achar o Sr. Reynolds um babaca, mas o tema foi objeto de discussão até tarde da noite. Durante todo o tempo em que eles conversaram, Brad pensou em beijá-la, mas o momento certo nunca chegou. Mais tarde, ao escutar a respiração de Becca quando ela adormeceu, Brad fechou os olhos e os imaginou como um casal. No próximo ano, seria diferente.